Todas essas comidas, essas flores, apresentam na sua composição substâncias químicas. Substâncias essas que a química agrupou em determinadas funções, as quais, quando se diz respeito à química orgânica, chamamos de funções orgânicas. Quando estamos relacionados à química inorgânica, chamamos de funções inorgânicas. A nossa aula hoje vai tratar justamente da observação de algumas dessas substâncias, que normalmente a gente trabalha dentro de uma função química qualquer. Só para completar esse raciocínio, um detalhe interessante até para o seu dia a dia, para a sua cultura, as cores, por exemplo, de flores, são determinadas pelo tipo de solo, em que tem uma maior acidez ou basicidade. E aí você vai ver com mais detalhes isso à frente. Vamos observar um pequeno texto para justamente diferenciar a ideia da orgânica e da inorgânica. Química orgânica é a parte da química que estuda a maioria dos compostos do elemento carbono. E a química inorgânica é a parte da química que estuda os componentes de origem mineral dos demais elementos químicos, entre os quais alguns compostos simples de carbono. Por isso podemos observar, e esse texto nos complementa isso, que existem as funções orgânicas, voltadas para a química orgânica, envolvendo o carbono, e as funções inorgânicas, voltadas para as substâncias minerais, que nós chamamos de funções inorgânicas. Hoje vamos estudar uma dessas funções inorgânicas, a função ácido. Segundo Arrhenius, foi o primeiro a observar as funções inorgânicas, ele define a função ácido como necessariamente uma substância de origem molecular, ou seja, que apresenta ligações covalentes, e que, em meio aquoso, em presença de água, vai liberar íons hidrogênios. Então, o ácido, só é formado em si e estruturado, estudado como ácido em meio aquoso. Isso é muito importante, porque só em meio aquoso haverá liberação de íons. Vamos ver alguns exemplos. HCl, em presença de água, observe a água sob a seta, libera H+, íon hidrogênio, e Cl-1, íon cloreto. Vamos ver um outro exemplo. H2SO4, em presença de água, ele libera 2 íons hidrogênios e o radical sulfato, o íon sulfato no processo. Veja, como podemos perceber, ácido é toda substância que libera o íon hidrogênio. Atualmente, estudos mostram para a gente que esse íon hidrogênio não fica livre, porque se fosse assim, você estaria dizendo que um próton está em liberdade, e as chances são mínimas disso. Normalmente esse íon hidrogênio fica agregado à água, formando o chamado íon hidrônio. Vamos observar isto. Olha lá, o H+1, o íon hidrogênio, agregado à água, gera o H3O+, o íon hidrônio. Vamos ver um exemplo observando essa utilização. HCl, observa que agora ele coloca a água como participante do processo, gerou o H3O+1, o íon hidrônio, e o íon cloreto. Então perceba que essa é uma outra forma de você avaliar a mesma ionização que caracteriza a função ácido, que demonstra que aquela substância é um ácido. Vamos ver então, uma vez apresentada a ideia de ácido, como podemos fazer a classificação dos ácidos. Para classificar ácidos, temos critérios diferentes. Vamos observar agora o primeiro dos critérios, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Vamos lá. Monoácido ou monoprótico libera um único hidrogênio ionizável, HCl, HNO3, HBr. Observe que todos têm apenas um hidrogênio. Diácido ou diprótico libera 2 íons hidrogênios, H2S, H2CrO4, H2SO3.
Observe que todos têm 2 hidrogênios. Triácido ou triprótico libera 3 hidrogênios ionizáveis. H3PO4, H3ASO4. Estes apresentam 3 hidrogênios ionizáveis. Tetrácido ou tetraprótico libera 4 íons hidrogênios. H4SO4 ou H4P2O7, ambos com 4 hidrogênios ionizáveis. Observe, então, que esse primeiro critério depende única e exclusivamente do número de hidrogênios ionizáveis da substância em si. Dependendo de quantos hidrogênios se liberem nesse processo de ionização, você classifica esse ácido quanto ao número de hidrogênios. Vamos ver agora o segundo critério. Quanto à presença de oxigênios. O hidrácido é o ácido que não possui oxigênio. H2S, HCl, HBr, HF, todos ácidos que você observa na sua fórmula não ter oxigênio. Oxiácido são os ácidos que possuem oxigênio. HNO3, H2SO4, HClO2. Em todas essas estruturas, você percebe o oxigênio. Veja só, esse é um critério simples que não há exceções, onde você vai observar na estrutura de qualquer substância chamada ácido, a presença ou não, no final da fórmula, normalmente, do oxigênio. Todo ácido que não tem oxigênio é chamado hidrácido. Todo ácido que possui oxigênio é chamado oxiácido. Para avaliarmos o próximo critério, vamos primeiro colocar o grau de ionização ou dissociação. Alfa é como representamos essa estrutura. Ele representa para mim o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas totais. Ou seja, ele representa quantas moléculas dentro de um recipiente são ionizadas da substância. Se esse recipiente, essa substância presente ali dentro, ela tem 100% das moléculas ionizadas, ele chega a um grau de ionização total. Se essa substância ioniza apenas 50 em cada 100 moléculas, significa dizer que ele tem 50% de ionização. Vamos observar esse texto a seguir. Quanto maior for o grau de ionização alfa de uma substância, mais forte será esta substância e, por sua vez, mais ionizado. Observou? A ionização é o que determina a força da substância. Quanto mais íons você tiver, maior o seu poder de ataque, mais ionizado você vai ser. Então agora podemos observar o critério de classificação quanto à força dos ácidos. Classificamos como ácido forte todo aquele que tem um alfa maior que 50%. Ácido médio ou moderado, aquele que tem um alfa entre 5% e 50%. E ácido fraco, aquele que tem um alfa menor que 5%. Observou que o processo de ionização é que, em teoria, determina sempre a força desse ácido. Quanto maior a ionização da substância, mais forte ela é. Existem autores, inclusive, que dizem que se o alfa for maior que 85%, esse ácido é muito forte. Mas isso é um caso particular, a gente não pode incluir como classificação geral do processo. Olá, professor Edson. Estou gostando de ver sua aula, hein? Gotinha, essa parte de ácidos é muito interessante. Observe você que, em teoria, como eu tinha dito, o alfa é importante para a determinação dessa ionização. Mas na maioria dos exercícios na prática, esse alfa não vem. E aí nós temos que adaptar o processo e observar uma situação particular. Para hidrácidos, por exemplo, observe o grupo 7A da tabela periódica, de baixo para cima. Iodo, bromo, cloro, ácidos fortes. Flúor, ácido médio. E todos os demais são fracos. Ah, olha só, professor. O HI, o HBr e o HCl são fortes. O HF é médio.
Os demais ácidos são fracos. Muito bem, Gotinha. Essa é a ideia do processo prático do jogo. Vamos agora entender paraoxiácidos, como isso é feito. HAXOB, onde A e B são os índices, respectivamente, do hidrogênio e do oxigênio. Faça a diferença entre o número de oxigênios, B, menos o número de hidrogênios, A. Se B menos A é maior que 1, o ácido é forte. Se B menos A é igual a 1, o ácido é moderado ou médio. Se B menos A é menor que 1, o ácido é fraco. Vamos ver um exemplo. H4P2O7. 7 menos 4, 3. Como eu te falei, muito forte, porque é acima, bem acima de 1. H2SO4. 4 menos 2, 2. Acima de 1. Forte. HClO2. 2 menos 1. Médio, pois é igual a 1. HBRO. 1 menos 1. 0. É menor que 1, então é fraco. Ou seja, quando você tem um ácido oxigenado, você depende muito do número de oxigênios e hidrogênios desse ácido. Poucas exceções existem aí, mas essa é uma regra que ajuda muito na hora de você idealizar a força do ácido. Como eu procurei puxar no exemplo, esse alfa maior que 1 significa um ácido forte. Dizem alguns autores que se esse alfa for muito maior que 1, você pode chamar o ácido de muito forte, especificamente quando ele der 3. Guarda isso porque é importante. Vamos agora para a nomenclatura dos ácidos. Veja só, quando você pensa em ácidos, tenha sempre em mente o critério anterior já estipulado da presença ou não de oxigênios. Quando um ácido não apresenta oxigênio, ele geralmente tem uma única forma de ser. Então você vai ver uma forma de dar nome. Mas quando o ácido apresenta oxigênio,